dias em que muitas pessoas, uns se postam do lado dos estudos, da especulação, outros resolvem caminhar no lado do eu vou ver, enquanto eu não ver, eu não creio, e outros dizem eu vejo, mas não acredito. Mas independente disso, Deus continua agindo. Amém. E a igreja é o lugar onde o mistério, onde o milagre, onde o poder de Deus se manifesta. E o dia que isso parar, a nossa fé ela não tem mais para que ser alimentada. A nossa fé é onde a gente encontra o milagre de Deus, o poder de Deus que emana das Escrituras Sagradas, após as nossas leituras, as nossas contemplações, as nossas meditações, após uma vida de busca, após uma caminhada e uma jornada, após a gente ver a mão de Deus, no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional, enfim, em todas as coisas. E em muitos momentos a gente sabe que a gente não merece, que a gente não fez por onde, e que há algo muito conspirador, até mesmo dentro de nós, contra essa graça maravilhosa de Deus, mas isso não impede a ação, o poder de Deus nas nossas vidas, amém? E Deus continua Deus, e nós precisamos disso, não podemos parar, nós estamos vivendo momentos extremamente delicados na história da humanidade, e que nós precisamos de uma vida na presença de Deus, de um caminhar com Deus, porque sem isso a vida fica muito mais difícil. Dito isso, eu gostaria de pedir vocês que abrissem as Bíblias no livro de Neemias. Sem o meu outro microfone eu fico um pouco preso, mas Neemias, capítulo de número 4. Neemias 4, acompanhem vossas Bíblias, por favor. E diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava nos muros, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montes do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviar
desviarem de seu intento. Porém nós oramos ao Senhor Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os vossos inimigos: nada saberão disso. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos retos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro para a sua obra. E sucedeu que desceu aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de todas as casas de Judá, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra mão tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntais convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham a lança desde a subida da alva até ao cair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à arma. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, disciplina-nos, exorta-nos, dai-nos sabedoria nesta noite. Ajuda-nos para que a nossa mente esteja focada na palavra de Deus. Não permita que venhamos a nos dispersar por cores, barulhos, sons, conversas, mas que o Teu Espírito Santo reserve este momento para ministrar aos nossos corações, e que nós queiramos ser ministrados, queiramos nos colocar diante do Senhor. Seja comigo, enche-me com unção e intrepidez do Espírito Santo. Sejam com todos que ouvem, com a mesma unção e intrepidez, dando discernimento e aperfeiçoamento na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós, na nossa vida cristã, alguns vão ficando tranquilos na vida, e se tem uma coisa que muito preocupa, não a pastores e nem mesmo a líderes, são aqueles cristãos SS. Não é o pessoal do Rio, mas é o pessoal da igreja. É o cristão salvo, sentado e sossegado, que não consegue mais ir para a batalha, que esqueceu as suas armas de batalha para a luta e vitória. Não existe vitória, gente, sentado,
salvo e sossegado com tudo que está ao nosso redor. Vitórias vêm através de luta. Neemias é um dos maiores reformadores depois de um período longo de um cativeiro. Vocês já estudaram isso, já viram sobre isso, né? E ele vem com uma missão. Lá no capítulo 1, 2 e 3 do mesmo livro, você encontra essa lição de uma sabedoria muito grande, de um amor muito grande pela casa do Senhor, pela família, pelo povo do Senhor, que outrora estavam todos eles despojados de qualquer dignidade. Pense você morando num condomínio hoje com os muros todos caídos, e aonde tinha alguns pedaços de muro estavam rachados, onde poderia passar uma pessoa, onde poderia passar animais. Era assim. E outra coisa, e de vez em quando os inimigos vinham, entravam na sua área, levavam as suas coisas de comer, entravam na sua casa, levavam o seu DVD, levavam a sua televisão, e você tinha que ficar quieto e calado, porque eles moravam ao seu redor, eram meio que parentes também, e a gente tinha que viver e sobreviver com isso. Mas de repente, e é assim que Deus age, e quando alguém ora, quando alguém clama, quando alguém se interessa, quando alguém fala com Deus com toda a sua força, como esse homem faz, que primeiro ele caiu na presença de Deus, ele orou, ele jejuou, e Deus deu a sabedoria. Depois havia todo um povo que estava totalmente distante de Deus, porque não tinham mais costume do louvor, da alegria, da unidade, estavam dispersos, confusos, e esse homem chega e se junta para uma grande obra. E é necessário que orar para efetuar algo diante de Deus. A caminhada cristã, ela exige que todos tenham a fé de caminhar. E aqui eu quero entender casa, muro, como um símbolo, uma simbologia significante de família, de vida, né? E brechas que nós temos. Eu não vou simplesmente falar desse texto de forma histórica, lá no tempo de Neemias, depois da saída do cativeiro, da permissão para a construção. Não, Deus quer falar conosco hoje, e são famílias, e é necessário uma luta, é necessário que a caminhada cristã exija de nós um propósito para a vitória, e é nisso que nós vamos trabalhar. Orar para enfrentar o inimigo orar para encontrar e enfrentar o inimigo, vigiar e orar, colocar vigias, guardas, agir com ânimo e animar os outros, agir com precaução e prudência, gera ganhos na batalha, agir com coragem, desprendimento, agir, trabalhar na dinâmica que é Deus quem quer que nós façamos. Disciplina, conquista. Meus irmãos, nós vivemos e cremos numa vida onde nós temos corpo, alma e espírito, e vivemos no mundo real. Mas acima desse mundo real, desse mundo de fome, de dor, desse fome de ter que comprar, desse mundo que a gente cozinha, que a gente faz as coisas, desse mundo real, palpável, existe algo também que é o espiritual, o mundo invisível, e há uma contribuição, um diálogo. Nós, os cristãos, cremos nisso. Os outros também que não têm a mesma matriz de fé cristã também acreditam nisso e plugam, se ligam em outras coisas, espíritos que agem no mundo espiritual, no mundo fora desse mundo físico, e assim também precisamos aprender e agir. E esses inimigos aqui, Tobit, Sambalat, Bará, etc., simbolizam toda essa estrutura que está ao redor de quando nós queremos reconstruir algo na nossa vida. É interessante, eu quero chamar a sua atenção, que é assim que acontece conosco. É assim, a nossa vida pode estar destroçada, desvalida, nós podemos até andar perambulando por aí, ninguém se importa com a gente, ninguém se importa com nada. Quando você levanta,
quando você diz que vai fazer alguma coisa, quando você toma posição, quando você diz: agora vou lutar pela minha família, lutar pela minha carreira profissional, lutar para mudar de vida, saiba você que todos os seus inimigos que estavam quietos, tranquilos, sem te incomodar, que você vivia e convivia com eles não nada faziam, agora eles vão fazer, porque você passa a ser algo diferente, praticamente uma ameaça. E é assim, quando você se levanta para fazer alguma coisa, você já tem adversários para lutar. E no mundo espiritual, e no mundo físico, e no nosso mundo real, nós temos posições para tomar. E essa posição, ela é justamente vigiar e orar. Neemias capítulo 4, de 7 a 9, ele diz assim: e sucedeu que ouvimos Sanbalat, Tobit, os arábios e os amonitas e os asdonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, enquanto permite o mal ir e vir, enquanto o inimigo vai e vem na sua vida, está tudo tranquilo. Mas quando você fala: agora basta, agora chega, olha o que acontece. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Toda a ação do inimigo, tanto o inimigo invisível quanto o inimigo real, muito pelo contrário, tome cuidado, é uma ação para te desviar de um objeto maior, de um objeto de conquista na sua vida. E se você não entende, não interpreta direito, você luta de forma errada, a sua estratégia é de forma errada. Por isso que agora eles vão clamar a quem? Vão buscar a Deus, e é preciso ter ânimo neste momento. Não pense você que se você se colocar diante de um objetivo na sua vida, você vai ter que achar que vai estar tudo certo. Preste atenção nessa fala de hoje, do que Deus quer falar conosco hoje. Os cristãos precisam cada vez mais se revestirem num diálogo com Efésios, que se revestirem dessa armadura, se colocarem no campo de batalha e lutarem essa luta, que a vitória vem do Senhor e as armas de vitória também vêm das mãos do Senhor. Amém? Mas não basta só ficar orando, e orando nos tempos de crise. É preciso orar a tempo e a fora de tempo. É preciso de orar em espírito. É preciso orar, clamar, buscar a Deus em todo tempo, em todo lugar, porque nós não sabemos o que nos espera e o que nos aguarda. E por isso a oração nos reveste de uma autoridade, de um discernimento diante desta hora, e nós sabemos que nós vamos lutar de maneira certa, com as armas certas, e vamos deixar Deus agir, porque a vitória vem da mão do Senhor na nossa vida e na nossa batalha. Lutar com ânimo. 4, de 10 a 14 diz assim: Então Judá já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó e muito não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo sempre pensa assim. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Quando todo o inimigo se levanta contra nós, é preciso discernir, não para ficar choramingando na vida, não para ficar se
posicionando já como um derrotado antes da batalha começar. Antes de entrar na batalha, já começa a lamúria da derrota. E não é assim. É oração, é postura, é ação, é estratégia de vitória, é evocar o Deus grande e terrível, que na hora certa Deus vai agir. Agora vigie, perceba onde está o inimigo na sua vida. Está nos lugares baixos, está nos lugares altos, está na direita, na esquerda, e qual é a brecha que ele está, ali que ele pode vir. O que está acontecendo que é necessário que essa ação seja contínua, progressiva, dinâmica, constante. Evoque, chame. Se você é casado e quer manter, não é essa questão de manter seu casamento blindado, porque sabemos que sempre há brechas na nossa vida individual, pessoal, e aí o que precisa disso? Precisa dessa vigilância constante. E o que vai permitindo isso daqui é a unidade. Ele chama todo o povo e cada um se coloca nos pontos estratégicos. Se você está com alguma parte da sua vida onde o inimigo está tentando entrar para destruir, pense e fase da sua vida na estrutura onde mais vem a tentação, na nossa mente, nos nossos desejos, na nossa vontade. É aí que nós devemos buscar o reforço e vigiar ali. E diz que vigiavam de dia e de noite, vigiavam tão de maneira tremenda que nem para comer eles deixavam as armas. Isso é o que, gente? É saber que a arma de guerra e de luta, quando o inimigo vem, você vai levantá-la e você vai lutar, porque você está armado, porque você está equipado. Então, se você está armado e equipado, com certeza a vitória ela terá que acontecer. E os que edificavam os muros traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. As armas. A nossa maior arma contra o nosso inimigo espiritual, a nossa maior arma é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é a espada, é a arma com que nós andamos. E se nós estamos discernindo mal na nossa caminhada e na nossa jornada, nós compreendemos e sabemos orar de maneira certa e correta. Foi isso que esse pessoal aqui fez. A vitória veio por agir com precaução, agir com prudência, mas não deixar de batalhar o tempo inteiro. Exemplo: se você aí que hoje, principalmente Brasília, Distrito Federal, capital mundial de concurso público, você pensa em passar em um concurso público. Bom, se você pensa em passar, maravilha. Se você tem uma graduação, excelente. Se você tem uma pós-graduação, melhor ainda. Se você tem um mestrado, isso te dá mais condições, mas isso não garante nada. Se você foi um bom e excelente aluno durante a sua caminhada, também isso ajuda. Se você é um autodidata, se você estuda, maravilha, mas só isso não basta, porque você precisa de lembrar que se você vai concorrer a uma vaga, no mínimo hoje você tem nos concursos aí os menores 30 mil inscritos, 40 mil, 50 mil, por aí. Então a coisa não ficou fácil. E o que você vai fazer? Ficar assistindo televisão? Quando faltar uma semana, você pega uns livrinhos lá de gramática, uns livrinhos de matemática, você pega aquelas aulas lá do YouTube lá, e começa a ouvir aquelas aulas, e começa a gravar, e você acha que você vai passar, meu amigo? Porque enquanto isso tem gente ralando de dia e de noite, tem gente fazendo cursinho, tem gente fazendo, depois que termina o cursinho na sexta-feira, vai para uma revisão no sábado, vai para uma revisão no domingo de manhã, vai lutar, vai batalhar, vai pesquisar, entra num grupo de estudo extra, está vendo, se atualizando para que possa fazer isso o tempo inteiro, está além disso olhando, baixando tudo quanto é prova que tem daquela banca examinadora, daquele concurso, está fazendo teste, está fazendo prova,
está ali fazendo e trabalhando, vai alcançar vitória. Agora parado não consegue, sem disciplina não consegue, vai ficar o resto da vida, mais 3 meses, choramingando da vida. Pode ser o mais ungido, pode achar que tem inteligência, mas tem que ter estratégia, tem que lutar, tem que orar, tem que trabalhar, tem que se aperfeiçoar, tem que se deixar ser trabalhado pelo conteúdo, senão não tem vitória. Aqui eles estavam trabalhando o tempo inteiro, não descansavam, era guarda, sentinela, vigilância o tempo inteiro, para que pudessem, as coisas de Deus, elas são conquistadas. E não adianta você ficar clamando ao vento que você é cabeça e não é cauda, que não adianta nada. Cabeça sem aperfeiçoamento, sem busca, continua cabeça para criar cabelo, piolho, seborréia e outras coisas. Mas cabeça pensante tem que atuar com disciplina, com estratégia. Deus chama pessoas para o trabalho, para a luta, para que elas vejam o quanto elas podem alcançar vitórias na sua vida. Amém. Vitórias, não é contar a vitória do outro, é contar vitória. E contar vitória leva a outra vitória, que leva a outra vitória, que leva a outra vitória, que traduzindo na palavra teológica, que de fé em fé é que nós vamos alcançando a vitória de Deus na nossa vida. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é a certeza de obras praticadas pelas minhas mãos, mas realizadas pelo poder de Deus. Amém. Porque Deus faz, mas é preciso que esse humano que precisa de aperfeiçoamento se coloque nas mãos de Deus. Pode olhar na Bíblia, Deus diz vai, Deus diz faça, Deus diz pode ir que a vitória é sua, faça isso, faça aquilo. Se você ficar pensando, não, Deus quer que você vá, porque no ir, no agir, Deus já está fazendo obras na sua vida. Estratégia, não pode haver um pingo de sossego. E aí, não pense em você que os inimigos se aquietam na sua vida, meu irmão. Não pense. Você pode ter 10, 15, 20, 30, 40 anos. Você pode ter 50, 60. O inimigo da vida, das coisas, e eu que muitas das vezes sou meu próprio inimigo, se eu não vigiar, a derrota é certa. Por isso que eu preciso dessa autodisciplina nessa caminhada com Deus. Amém? E ele diz: no lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntais conosco, e o vosso Deus pelejará por vós. Amém? Amém. As estratégias de Deus, elas são espetaculares, né? Você poderia ouvir os grandes estrategistas, né? Vamos falar, quando você fala em estrategista, você pensa num bom jogo de xadrez, você pensa num campo de batalha, você pensa num campo de marketing, você pensa na área de conquista, você pensa em várias coisas hoje. Estratégia é a palavra da moda, é a palavra que precisa ser entendida e aplicada. Estratégia, Deus tem estratégias para nós. Qual é a sua estratégia? O que você deseja? O que você precisa enfrentar na sua vida? Bom, se você for aquele indivíduo, persona, que não tem disciplina, a primeira coisa é essa, porque estratégia exige disciplina e obediência. Traduzindo, isto é um método para alcançar um objetivo. E objetivo você traça, faz a estratégia e vai, porque a vitória é certa. Lembram quando eu li no versículo aqui, o que pretendiam os inimigos? O ruído, o barulho, os anúncios, as mentiras, né? E as acusações, era desviar o assunto, era desviar todo mundo. Meu Deus, às vezes um inimigo pequeno, quando você começa a olhar uma formiga demais, ela pode virar um que aí? Dinossauro. Pode, porque o medo agiganta e você perde. No mundo futebolístico, tem um técnico de futebol que diz que o medo de ganhar, o medo de perder
tira a vontade de ganhar. E nós precisamos de caminhar com Deus. Amém? Com Deus. E tem uns times aí que estão com tanto medo de perder que não saem lá de baixo, mas tudo bem. Oh, meu Deus do céu. Bom, vamos voltar para cá que é melhor. Precisamos de trabalhar sempre, sempre. Não dá para parar, né? Assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. Eu já contei aqui, vou contar porque vocês sabem que eu sou doido, mas não sou maluco. Mas mesmo assim, Deus chama doido, maluco. Deus chama até mula para falar, quanto mais um ser falante, né? E no início do meu chamado para o ministério, estava eu junto, pastoreando, éramos 3 pastores de uma igreja em Taguatinga, e me veio lá uma senhora com a sua filha, uma adolescente, preparando para um vestibular, e ela toda feliz da vida, chegou lá e subiu e falou: pastor, os outros pastores já tinham ido, quando você é o terceiro, o pessoal, mas sobrou, só ficou isso aí para o senhor mesmo. Só ora, pastor, é urgente, né? Aí tá, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha, porque ela vai prestar um vestibular e tal. E a gente, quando é muito novo, a gente é doido, a gente não tem muitos freios, a gente é muito ousado, né? Eu pergunto: mãe, por favor, sua filha está estudando, tem estudado? A mulher foi ficando assim, cara fechada, né? Que isso, pastor? Minha filha é filha do rei, ela é cabeça, ela não é cauda, está decretado que ela vai passar. E aí você começa a ficar pequenininho, porque, e agora, desafiar uma palavra dessa? Eu falei: mãe, por favor, me entenda, eu vou orar pela sua filha, eu só perguntei porque é muito bom estudar, se preparar. Não tem disso não, ela vai passar. Eu falei: então a senhora se prepare, porque ela pode não passar. Não quero que a senhora ore mais não. Eu falei: não, vou orar, calma. O que eu queria dizer com isso, gente? Que precisa de orar, que precisa de trabalhar, que precisa de fazer o quê? Precisa de disciplina, precisa de estratégia, que não dá sem essa caminhada nossa com Deus. Ela é essa caminhada, então não adianta. E tem muito crente hoje que está achando que porque é crente já está resolvido. Não está não, meu irmão. Nós vivemos num campo de batalha. Amém ou não? Amém, vivemos sim, não dá para dizer que não. E se você acha que não, meu irmão, é só ficar à margem da vida que você vai ver. Porque para ser vencedor, você tem que ser um estrategista disciplinado, que trabalha o tempo inteiro. O tempo inteiro, com disciplina. Quem é casado aí sabe, não dá para ficar um explorando no outro, não dá para ficar um satisfeito com a conquista do outro, não dá, porque se fizer isso, daqui a pouco não tem amor que suporta isso, não existe amor que tolera isso, e não existe. Aliás, namoro é uma paixão, uma ilusão, e o casamento é uma realidade, e abre os olhos. Porque a vida é um constante viver que precisa disso. Ah, eu não amo mais. Não é que não amo, é porque está faltando algumas coisas. Então o casal tem que ser unido, batalhador, guerreiro, estrategista, motivador um do outro, como nós vimos aqui no texto. Eu quero dialogar com o texto, que eu disse que eu quero que o texto não seja um pretexto, mas que o texto seja uma lição de vida para nós, unidos, porque sem união não adianta. O casal quer ir para lá, muitas das vezes tem que parar. É uma lição que nós podemos tirar daqui. Um motiva o outro até alcançar a vitória. Alcançou a vitória? Excelente. Agora os dois vão investir naquele que ficou motivando, sendo suporte, sendo patrocinador, sendo aquele que estava ajudando. Agora nós vamos nos focar no outro. Não deixe o outro para trás, de jeito nenhum. E a estratégia precisa disso. E vou aproveitar, porque você já me conhece, sabe como eu sou. Os homens que se cuidem. Os homens que se cuidem.
Porque esse lance de ficar aí assistindo televisão, jogando bola com os colegas o tempo inteiro, entendeu? Sem a disciplina, sem o desejo, sem a vontade de uma estratégia de um estudo, de um concurso, ou não precisa, ou na área que você trabalha, porque tem que sair dessa neurose de concurso também, investir na área que você trabalha, fazer curso, fazer uma graduação, fazer um aperfeiçoamento, batalhar, crescer na empresa, precisa disso. Acomodação é o que tem destruído, e depois que tiver, crescido, parado de crescer horizontal e começar a crescer só vertical e virar uma ondulação, não dá para lutar mais, porque as coisas não são fáceis. E agora é fácil ter disciplina, lutar no momento da juventude, da vida. Não é fácil, não é impossível, mas vai complicar muito mais ainda. Então aprendam, lutem juntos, firmes em Deus, orando e abençoando um ao outro na palavra de Deus, discernindo os vossos inimigos, para que vocês sejam vitoriosos, como Neemias conseguiu com este povo alcançar a vitória. Amém? E é necessário isso. Concluindo, Diogo, meu filho, precisamos, então nós vimos que é preciso uma estratégia de vigiar e orar. Excelente. Tira o joelho do chão. Para orar você já tem que estar revestido. Guerreiro já levanta com a sua vestidura. Tem que ter ânimo, sem ânimo, essa coisa que vem de dentro, vontade de vencer. Tem que ter fé e agir com trabalho, fé, ousadia, unidade é seguir uma estratégia de Deus para a vitória. Para a vitória. Uma outra feita, eu quero preparar um sermão para falar sobre famílias nesse texto. Há lições maravilhosas para ser feitas. Então, meus irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Eu sei que você não concorda e nem vai concordar com tudo que eu falei aqui, não tem problema. O importante é que Deus tenha encontrado pelo menos um espaço na sua vida. E nós, como cristãos, não podemos agir de forma passiva, não podemos. É tempo de luta, amém? É tempo de luta. E nós vamos orar nesse momento. Eu não vou pedir você para vir aqui na frente, mas nós vamos orar. Ministério de Louvor, por favor, se posicione. Eu queria que você pensasse agora. Os casais que estão juntos aí, deem as mãos, por favor. Os casais representados aqui, a esposa, o esposo, o namorado, namorada, Isso é legal. Tá. Qual é o propósito que você tem? Não é falar para mim, não, é para você. O que você deseja? E nós vamos orar em função disso. Pense no objetivo da sua vida. Pense algo que você anseia e deseja. Pode ser a curto prazo, pode ser a médio prazo, ou pode ser a longo prazo. Vamos regar isso com oração. Amém? Vamos fazer isso aqui que foi feito. Havia uma batalha muito grande, reconstruir os muros. Você deseja retomar os estudos? Você deseja algo na sua vida? É um projeto? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor fale aos corações e desperte os sonhos, desperte estratégias, visões novas para projetos já antigos, e Senhor, da visão, da estratégia, da força, da esperança para projetos novos na vida dos Teus filhos, na vida pessoal, na vida individual, na vida conjugal, na vida em família. Deus, em nome de Jesus Cristo, mostra, Senhor, o sonho, o objetivo
a ser alcançado. Deus, em nome de Jesus, mostra os inimigos que se levantam contra os teus filhos, que impedem, Senhor, em nome de Jesus, da sabedoria e estratégia, para que, Senhor, aquilo que eles podem fazer, que eles tenham força para realizar, em nome de Jesus, aquilo que eles não podem fazer, que eles coloquem na mão de Deus, terrível, poderoso, grandioso, grande e abençoador, para que eles sejam vitoriosos, em nome de Jesus. Repreende toda a investida maligna de Satanás, repreende todo o inimigo com teu sonho, visões, projetos dos teus filhos e as tuas filhas, e dá, Senhor, da força, da esperança, da estratégia, da oração de guerra, oração de vitória, oração de luta, Senhor, Senhor, incomoda os que estão acomodados, traz para a vida, traz para a luta, para a conquista, em nome de Jesus, que sonhos sejam realizados a partir desse momento de fé, de palavra declarada, de que são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Enche-os da tua graça, do teu amor, do teu poder, da tua unção, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Vamos louvar. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem por amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar
De vez em quando eu ouço testemunhar lá na L2, onde eu trabalho na faculdade como professor, e tem uma das coisas que me motiva muito. Quando eu vejo, quando eu vi, isso não foi, eu não gosto muito de ler. A vida é ler, amo fazer isso. Mas as histórias reais são as que mais marcam a vida da gente. Então, quando eu vejo uma família de quase 6 filhos que moram no fundo de uma igreja, às vezes com dificuldade, e você vê um dos filhos desejar melhorar a vida, mas não é só desejar e ficar resmungando, é estudar, é pegar os seus livros e ir para uma sala da igreja e estudar de dia, de noite, estudar. Mas um dia ele passa no concurso, e um dia ele pode dar e reformar uma casa da mãe dele. Você sabe que bênção que é isso? Ele pode ter estrutura. Esse jovem ele poderia ficar tranquilo. Passei no concurso médio, até bom, mas no mesmo ano ele é egresso num curso, numa graduação, já pensando para frente. Depois ele termina e já quer fazer uma pós-graduação. Toda a família começa a acordar para a vida. Assim que eu cheguei aqui, isso aqui não era isso. Um monte de ferro aqui, nos unimos. Era laje, metade dos muros caídos. Tínhamos um membro com um carro velho aqui. Não estou falando isso para demérito, não. Estou falando porque é questão de fé. E a gente começa a falar e viver essa fé, e as coisas começam a acontecer. E acontecer na vida dessas pessoas que aqui estão. Eu falei recentemente, quem vender as suas casas aqui em Santa Maria vai se arrepender, porque não é hora de vender. É uma das regiões administrativas que mais cresce. Eu moro em Águas Claras, venho para cá, trabalhei 4 anos aqui no Santos Dumont, nessa escola aqui. Hoje em dia, Samambaia, Santa Maria, são 4 regiões as mais produtivas que está para crescer e muito, que é lugar de ligação com vários lugares. Eu disse isso quando não tinha essa rodoviária que vai construir aqui. Eu disse isso quando não tinha esse hospital aqui. Mas um homem que lê jornal e que vê essas crianças aqui e que hoje está aí. Daqui um dia nós temos polo de universidade, vamos ter, porque é a pressão desse povo que faz isso. E acreditemos, muita dignidade. Hoje essa igreja é uma igreja de universitários, eu fico maravilhado. Mas todo mundo aí, todo final de ano nós temos pessoas aí se formando em várias áreas. Deus os abençoe. Agora, sejam firmes, valorosos, honrem a Deus, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus. Vamos aos avisos. Cantinho.